Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui, nessa live para poder trazer uma palavra para o teu coração. E nessa noite, pela terceira vez consecutiva, o Senhor ele tem nos incomodado a trazer para você, aquilo que está no coração de Deus para o teu coração. Eu quero agradecer, aos diversos comentários que nós recebemos, inclusive quando eu pedi ontem para contar algum testemunho, eu estava profetizando bênção aí e eu louvei a Deus porque eu recebi uma notificação aí, um comentário da Elaine, agradecendo pelas palavras e dizendo que ela estava muito com medo, desesperada, apavorada com a situação que nós estamos enfrentando. E foi quando ela ouviu aquela palavra e Deus falou com ela poderosamente e ela pôde agradecer, agradecer a Deus. Então eu quero de coração agradecer a todos vocês que têm assistido nessa live. E também agradecer a Deus aí pela vida de todos vocês que estão fora aí de Minas Gerais, em todo São Paulo e em vários lugares aí, para assistir conosco, aos irmãos que estão em Portugal, Inglaterra, aos demais lugares aí que têm mandado a notificação para nós aí. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Eu quero deixar uma palavra como um estudo, para você, e vai ser de muita importância. Escute, chama os seus amigos, os seus contatos para assistirem, essa live onde Deus com certeza tem uma palavra para o teu coração. Eu quero ler aqui livro de Hebreus, capítulo de número 1, versos 1 e 2. Hebreus 1, versos 1 e 2, que diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Meus amados irmãos, nós entendemos que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem prazer de se comunicar conosco, de se comunicar com o homem. Quando Ele cria o homem, Ele nota que o homem estava só, se comunicava apenas com os animais, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fez ali a Eva e colocou nele a responsabilidade da comunicação. Deus, Ele revela para nós que nós somos um ser sociável, um ser onde nós temos que nos comunicar, porque Deus sempre tentou e sempre se comunicou com o homem. Observa que lá atrás, lá no paraíso, Ele sempre vinha na viração do dia ou a parte da tarde e conversava com o homem. Então Deus, Ele sempre buscou o contato. Deus, Ele sempre buscou a comunicação com aquele que Ele criou. A partir daí, nós vemos que Adão e Eva, eles perderam essa oportunidade de falar diretamente com Deus. Perderam a oportunidade de estar diretamente tirando suas dúvidas, conversando, tendo seus conselhos com Deus. Após pecarem, foram expulsos do paraíso. E por um bom tempo Deus não se comunica com o homem. Mas haveria necessidade, sim. Tanto que o próprio Deus, Ele nunca fez nada só. Na criação do próprio homem, Ele não disse: eu vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança. Ele diz: façamos. Então ali Ele reúne a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali Ele se comunica, com o homem. E dentro dessa comunicação, Ele traz para o homem conselhos. Ele traz para o homem toda a sua essência, mostrando para o homem que é muito importante,
haver essa comunicação entre Deus e os homens. Porém agora, eu vejo que após a queda, expulso do paraíso, ele perdeu esse contato diretamente com Deus. E o que eu vejo agora, irmãos, é que tinha uma necessidade de Deus se revelar, de Deus se comunicar. E como Deus faria isso? Observa que na vida humana sempre foi importante a comunicação. Até os índios, né? Eles usavam o sinal de fumaça para se comunicar com o homem. Existiam os telégrafos, né? Existia os bips, né? Que emitiam palavras, letras, e o homem sabia do que o outro queria falar. Nós entramos na era da modernidade, quando Graham Bell, ele inventa o telefone, e depois o telefone ele passa a se modernizar, passa a ser telefone residencial, que quase não usamos mais, até chegar ao celular. Hoje temos a internet, hoje temos diversos meios, fax, nós temos e-mail, nós temos diversas maneiras de nos comunicarmos, de trazermos você para perto de nós por meio de um celular. Hoje é possível fazer o que nós estamos fazendo. Eu estou falando com pessoas em muitas partes do país e até do mundo, sem eu estar lá, através dessa comunicação. Muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas recebem a bênção de Deus à mesma distância, proveniente dessa comunicação que nós temos dentro dessa tecnologia. Pois bem, como Deus fica agora nesse cenário? Precisando conversar com o homem, se comunicar com o homem, revelar para o homem a sua vontade, seu desejo, mostrar o seu caminho, mostrando a ele tudo aquilo que está no seu coração, para que o homem pudesse ter uma vida abençoada, pudesse levar aqui na terra uma vida plena, uma vida sossegada, uma vida que tenha a plenitude dele, a presença dele no seu dia a dia. E eu chego a entender que não existe meios, não existe um fax direto com o céu, não existe um WhatsApp que você fale com Deus. A melhor maneira de nos comunicarmos com Deus é por meio da oração. Só que o que eu quero trazer para você no estudo de hoje, não é apenas uma palavra, é um estudo, as maneiras que Deus usa para falar conosco, para se revelar a nós. Porque é uma preocupação muito grande. Quando Davi, ele coloca o símbolo do cristão como ovelha e de Jesus como pastor, ele tinha motivos muito grandes para poder trazer esse conhecimento a nós, como nós sendo comparados como ovelhas. Observe que uma ovelha, ela não tem senso de direção. Se ela baixar a cabeça para comer, ela vai embora. Se tiver um abismo nele, ela cai. Ela não tem senso de perigo. Ela come o que vier pela frente. Pode ser uma planta venenosa, ou bebe água em águas correntes e pode até perder sua vida. A ovelha, ela não tem a defesa, ela não tem chifre, não tem espinho, não sabe dar coice, não sabe morder. É um animal que resume bem aquilo que Deus pensa de nós. Um animal totalmente dependente do seu pastor. Então foi por isso que Deus ele coloca a figura de um pastor para cuidar da ovelha. Um pastor para defender a ovelha, suprir a necessidade da ovelha, carregar no colo quando ela se machucar, procurar quando ela se perder. Então a figura de um pastor é fundamental para entendermos que Deus ele precisa dessa comunicação conosco. Porque se deixar o homem a seu bel prazer, o homem vai buscar coisas terríveis, andar por caminhos tortuosos. Mas Deus, ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, ele propõe esse relacionamento, essa conversa com o homem. E não existe melhor maneira de se comunicar com o homem, é quando Deus, ele usa meios para isso. E muitas das vezes nos questionamos como Deus fala conosco.
Porque precisamos entender que ele fala, mas precisamos saber de que maneira ele fala, através de que ele fala. E no estudo que nós vamos aprender hoje, nós vamos ver algumas maneiras que Deus ele usa para se comunicar conosco, para falar conosco. A primeira delas está no livro de Salmo, de número 19. Salmo de número 19, no versículo de número 1, né? Deus ele começa a trazer uma palavra gloriosa para nós, mostrando essa comunicação quando ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. A primeira maneira que Deus ele usa para falar conosco é através da natureza. Às vezes queremos que Deus fale da maneira que eu quero ouvir. Às vezes queremos que Deus fale por meio de um profeta, de uma mulher de Deus. Às vezes queremos que Deus fale apenas dentro do templo. Às vezes queremos que Deus fale conosco na hora que a gente quer, na maneira que a gente quer. Mas eu quero mostrar para você que hoje você vai entender, você vai aprender que Deus ele fala na maneira dele, do jeito dele, na hora dele, na forma dele. Ele usa quem ele quer. Ele é Deus, ele é soberano, ele está sobre todas as coisas. Cabe a mim e cabe a você entender como Deus fala, que maneira Deus fala. A primeira delas, ele fala pela natureza. Porque muitas das vezes, irmãos, eu costumo falar nas minhas pregações que tem muitos que só escutam com os olhos. O que é ouvir com os olhos, pastor? É como aquele filho que o pai fala, o pai fala, o pai fala, entra por aqui, sai por aqui, o pai fala, o pai aconselha: meu filho não faz isso, meu filho não faz isso, mas ele não ouve. Aí chega um dia de que tudo aquilo que o pai falou acontece. Aí quando ele enxerga a situação, ele diz: poxa, bem que meu pai falou, bem que minha mãe avisou. Sabe o que é isso? Ele está ouvindo com os olhos. Ele está vendo aquilo que o seu pai havia falado, que sua mãe havia lhe confessado, que havia lhe ensinado. Então, meus amados, a natureza, ela é um instrumento de Deus para poder se comunicar com o homem. E eu vou te dar provas disso. Durante 120 anos, Noé e a sua família estavam trabalhando na construção de uma arca, de um barco enorme, no meio do nada. Nunca havia chovido sobre a terra. O que molhava as plantas era o orvalho que subia da manhã e o sereno da noite. Não tinha chuva, nunca ninguém ouviu falar que caía água do céu, nuvem negra e pingasse água. Nunca ninguém ouviu falar nisso, porque nunca tinha acontecido. Porém Noé estava dizendo: gente, vai acontecer um dilúvio, gente, vai vir água. Deus quer que você se arrependa. O Senhor está te dando oportunidade. O povo foi ouvindo, entrava para um lado, saía para o outro. Quem sabe quantos nomes colocava em Noé, quantos apelidos colocavam em Noé? Louco, está fazendo fantasia, está delirando, perdeu o juízo, falso profeta. Quantos nomes ele recebeu por estar sendo usado por Deus para dar oportunidade ao povo, dar a chance do povo salvar a sua vida. Porém, após 120 anos, Deus ele vai agora usar a natureza. Se o profeta não deu jeito, eles não ouviram o profeta, melhor dizendo, ele vai usar a natureza agora para falar com o homem, para repreender o homem, para trazer o juízo sobre o homem. E a Bíblia diz que quando tudo estava pronto, Deus deu ordem aos animais, entraram na arca, e o anjo falou: Noé, feche a porta por dentro, porque o anjo fechará por fora. A Bíblia diz que 7 dias ainda se passaram com eles dentro da arca, e o povo do lado de fora zombando, rindo, até que a natureza se revela. As comportas das águas se abriram. Um grande dilúvio
Uma grande catástrofe mundial se abateu sobre aquele local, sobre a terra. E a Bíblia nos fala que todo ser que respirava morreu nas águas do dilúvio. Deus, ele usa a natureza para falar conosco. Há momentos que nós não entendemos. Deus não trabalha de uma forma uniforme. Deus não fala de uma forma uniforme. Uniforme seria ele falar de um só jeito, para todas as pessoas de uma só maneira. Mas a Bíblia fala sobre a multiforme, quer dizer, várias formas, várias maneiras. Do mesmo jeito que Deus fala comigo, ele fala contigo de forma diferente. Estamos vendo aí nesses dias quantos pastores estão fazendo suas lives, seus cultos, trazendo palavras. Algumas palavras, de ânimo, de força, outras palavras de conscientização, outras palavras de repreensão, palavras brandas, palavras duras, não me interessa, Deus está falando. Quem sabe, dentre esses tantos que viram ontem, anteontem e estão vendo hoje, Deus está falando contigo. Eu dei um testemunho aqui de uma moça que estava desesperada, não sabia o que fazer, confinada dentro de casa, com medo, mas a palavra de ontem confortou o coração dela. Eu sei que Deus, ele pode falar contigo. Eu sei que Deus, ele pode usar maneiras diferentes para falar contigo. Aqui, a primeira maneira que ele usa é a natureza. Ele usou o dilúvio para falar com aquele povo que não ouviu o que Noé estava dizendo. Só que lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, ele usa um arbusto. Ele se manifesta no meio de um arbusto chamado sarça. Olha bem, ele usando o poder da natureza, como o fogo e a sarça. A sarça é um arbusto que cresce aproximadamente 1,5 metro, ou até mais, um pouquinho, dependendo da espécie. E devido ao calor que existia no deserto, era muito comum, porque ela soltava uma seiva, e aquela seiva era muito comum pegar fogo. E ver sarça pegando fogo em deserto, para alguns não era tão espetacular assim, porque podia acontecer. Só que essa sarça, ela pegava fogo, porém não se consumia. E aquilo chama a atenção de Moisés, e no meio daquela sarça com aquele fogo, Deus ali se revela e fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo, a terra que você está pisando é santa. Não é porque o monte é santo, não. É por causa da presença de Deus que tornou a terra santa. Aonde ele colocou os pés era santo por causa da presença daquele que estava se manifestando, o próprio Deus. Observa agora que Deus, ele usa a sarça para falar com Moisés. Deus, ele usou lá no livro de Juízes, no capítulo 6, a Bíblia diz que Gideão, ele recebe uma promessa, uma palavra, dizendo que ele ia livrar o povo. E ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor se manifeste para mim. E ele pega agora um velo de lã e coloca lá no meio do terreiro, lá no meio do quintal, e diz: olha, Senhor, se toda a terra estiver seca e esse velo de lã estiver molhado, eu sei que o Senhor falou comigo. Gideão estava acreditando que Deus ia se manifestar por meio da natureza. Quando chega pela manhã, que ele chega lá, toda a terra está molhada. Quando ele pega aquele velo de lã, o velo de lã estava seco. Ele agora diz: Senhor, eu quero insistir, Senhor. Eu sei que o Senhor faz, isso é maravilhoso, mas é por causa da minha carne, para que eu creia em Ti. Se toda a terra estiver seca e esse velo de lã estiver molhado, eu sei que o Senhor falou comigo. E a Bíblia diz que quando chegou no outro dia, toda a terra estava seca e aquele velo de lã deu caso uma taça de água. Isso mostra que Deus, ele usa a natureza para falar conosco. Ele usa a natureza para se revelar a nós. Lembra de quando, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, Elias estava dentro de uma caverna.
Elias começou ali ter sensações de um grande fogo, barulho de fogo. Ele correu e achou que Deus ia falar com ele no meio daquele barulho de fogo, e não era. De repente ele escuta um estrondo como um terremoto, ele corre lá, também não era. Aí de repente vem um vento suave, uma brisa mansa, e nessa brisa Deus se revela e fala com Elias. Às vezes nós não entendemos, mas Deus, ele sempre quis se comunicar conosco. Deus, ele sempre usou meios para falar conosco. Apesar de que sempre, em muitas circunstâncias, o homem tem tapado seus ouvidos à voz de Deus, tem endurecido seu coração à voz de Deus, mas Deus, ele insiste, persiste em falar conosco. Agora nós vemos no livro de Mateus, capítulo de número 2, os pastores estão lá no campo e uma estrela, ela brilha no céu, e aquela estrela conduz aqueles pastores até o local aonde Jesus nasceu. Observa que até a estrela é usada como uma forma de guia de Deus se manifestar, dizendo: pode me acompanhar, que eu vou te levar onde nasceu o Salvador, onde o Cristo está. Olha, Deus usando a natureza para se comunicar conosco. Lembra quando Jeremias, lá no capítulo 18, ele é chamado para sentar-se numa olaria e observar. O oleiro não ia falar nada, ele ia apenas ver o que o oleiro estava fazendo. E o oleiro usou o quê? O barro. O mesmo material que o homem foi criado, ele usou o barro. E nesse barro, ele confecciona um vaso. Ali ele dá uma aula para Jeremias, e depois ele diz: Jeremias, não sois vós como esse barro na mão do oleiro. Não tem o oleiro poder sobre o vaso, sobre o barro. Deus, ele está falando com o povo de Israel, mostrando que aquele barro era a nação de Israel, frágil, e que eles estão na mão de Deus, e Deus pode fazer o que lhe bem quiser. Vocês lembram? Lá no livro de Números, capítulo de número 22, quando Balaão estava indo para amaldiçoar o povo, e de repente, chegando em algum determinado ponto do caminho, a mula que Balaão estava montada nela empaca, para. Ele fica desesperado, dizendo: e agora, o que eu vou fazer? E começa a catucar a mula, e a mula não sai do lugar. Ele desce da mula e começa a espancar, começa a bater muito naquela mula. Mas de repente, aquela mula começa a falar com Balaão. Deus, ele dá poder. Deus, ele, com o seu poder, melhor dizendo, ele faz com que cria cordas vocais. Ela começa a falar e ela diz: meu Senhor, há quanto tempo eu tenho te servido. Deus, ele usando os próprios animais para falar conosco, a natureza. Olha o carinho, o amor de Deus. Mesmo o homem errado, Balaão estava indo para a morte, porque perto dele, na frente dele, tinha um anjo com a espada na mão, iria matá-lo. Mas por amar o homem, Deus, ele faz uma mula, um animal quadrúpede que inimaginável na mente humana pudesse falar. Deus faz com que aquele animal falasse. Deus, ele usa até os animais mais simples. Lembra da formiga? Lá do livro de Provérbios. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Há muitas palavras de Deus que não têm voz. As atitudes falam por si só. E por último, eu vejo que lá no livro de Lucas, ou Mateus, Lucas, tanto Lucas quanto Mateus, ele vem falar conosco. Mateus capítulo 3, ele fala que Jesus estava dentro de um rio sendo batizado por João Batista. E quando ele acaba de ser batizado, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba
e pousou sobre ele. Deus, ele usando a natureza, irmãos, as árvores, as águas, a chuva, o dilúvio, para se manifestar, se relacionar, falar com o homem. Quantas das vezes Deus tem falado conosco e nós não temos compreendido? Quantas das vezes Deus tem falado com o homem e nós não temos ouvido? Sabe por quê? Às vezes nosso coração está endurecido. Nós não estamos sensíveis à voz do Espírito, à voz de Deus. Nós estamos falando, estamos pregando. É como a palavra diz, até o dia que Noé entrou na arca e fechou a porta, até o dia. Só que esse dia está chegando, que o relacionamento de Deus com o homem, com a igreja em si, está se encerrando aqui na terra, porque nós vamos estar junto com ele, nós vamos ouvi-lo, nós vamos vê-lo, porque João, ele disse na sua epístola, assim como ele é, o veremos. Então a primeira maneira que Deus usa para se relacionar, para se comunicar com o homem, é a natureza. Quantas das vezes, irmão, é necessário Deus mandar um terremoto para que nós possamos ouvir a voz de Deus? Quantas das vezes é necessário Deus mandar uma enfermidade para nós ouvirmos a voz de Deus? Mas aqui Deus está se revelando por meio da natureza. Ele está se comunicando com o homem por meio da natureza. Segunda maneira que Deus usou para se comunicar com o homem foi através dos anjos. E o próprio livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 14, diz: não são porventura todos esses espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são esses espíritos enviados? São os anjos. Anjos que no hebraico e no grego têm o mesmo significado. Malaki no hebraico e ângelos no grego. A única diferença que nós vemos na Bíblia é que existe um anjo como Malaki e ângelos, que quer dizer mensageiro, mas nós também vemos uma teofania. O que é uma teofania? Teofania é a aparição visível de Deus ou de Cristo no Antigo Testamento. E essa aparição teve muito evidente em alguns pontos na Bíblia, que foi visto por alguns homens, e vocês vão daqui a pouquinho ouvir. Os anjos, eles são os mensageiros, os portadores da mensagem de Deus. Porém a Bíblia traz alguns anjos com A maiúsculo, anjo com A maiúsculo. E quando esse A maiúsculo aparece, mostra exatamente o que nós acabamos de falar, chamada teofania. Não é apenas o anjo mensageiro, mas é a presença do próprio Deus ou do próprio Cristo. Eu vi diversas maneiras, diversas vezes, dentro da Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, essa manifestação, esse aparecimento, essa manifestação dos anjos. E nós vamos ver que Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, ele estava na sua tenda, sua esposa lá dentro, fazendo seus afazeres, e vem 3 varões jovens, chegam na porta da tenda. Abraão entende que não eram rapazes comuns, homens comuns. Ele corre, prepara um banquete com manteiga, com vitela, com bolo, e aquela comida maravilhosa, deliciosa. Dá água, lava os pés, conversa. E quem eram eles? Eram os anjos do Senhor. Só que quando eles comeram, beberam, falaram para Sara sobre a promessa, ela riu. Eles disseram: por que você riu? Não ri, você riu. Tanto que o nome do filho de Abraão é Isaac, porque a palavra Isaac quer dizer riso. Ela se lembrou disso que aconteceu. E a Bíblia diz que quando aqueles anjos acabaram de comer, se levantaram e foram em direção a Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. A Bíblia diz que agora
ele para e conversa com um. Um ficou e 2 foram adiante. Quem era aquele que ficou? A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. A palavra anjo do Senhor era a presença do próprio Deus ali, figurado na forma humana, mas era o próprio Deus que estava falando com Abraão. Deus, ele usava os anjos como mensageiro, mas ele se manifestava também numa forma humana para falar com o homem. Eu vejo também que quando esses anjos eles chegam lá na casa de Ló, quando eles chegam na entrada da cidade, os homens perversos, pecaminosos, adúlteros, eles querem ter relacionamento com os anjos. Só que Ló diz: não, você tem minhas filhas, pega minhas filhas, leva minhas filhas, mas não toque neles. Aqueles anjos, quando foi pela manhã, raiando o dia, ele disse: Ló, pega a tua família e escapa-te por tua vida. Vai para as campinas e não olham para trás. E a Bíblia diz que quando estava no alto do monte, começou a descer fogo e enxofre e queimou toda aquela cidade. E a mulher de Ló, ela olha para trás e transforma numa estátua de sal. Os anjos de Deus é uma maneira de Deus se comunicar. Eu vejo que lá no livro de Gênesis, no capítulo 32, Jacó estava deitado, dormindo no chamado Val de Jaboque. Jaboque era um afluente do rio Eufrates. E diz a Bíblia que ali deitado ele tem um sonho, ele vê uma escada que a sua base estava na terra, mas seu topo estava no céu, e lá em cima o Deus poderoso estava lá em cima de pé. E ele via anjos subindo e descendo por essa escada. Deus está mostrando para Jacó que ele fala, ele leva, os anjos levam seus pedidos e traz a resposta, leva o teu gemido e traz a bênção. Os anjos são reais, são seres assexuados, não têm sexo, não se casam, não se dão em casamento. São seres criados por Deus para o serviço, estão prontos para servir ao Senhor. E aqui agora nós vemos também no livro de Juízes, quando esse anjo do Senhor ele chega, e quando Gideão ele oferece aquela comida em cima de uma pedra, ele toca, aquele sacrifício tomado a fogo. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 21, como eu disse ontem, sobre Agar. Agar no meio do deserto, o anjo se apresenta e fala com ela. Nós vemos no livro de Lucas, o anjo aparece agora para Zacarias e fala com ele, anunciando a ele o nascimento de João Batista. Ele não acredita e fica mudo até o menino nascer. Lá atrás, um pouquinho, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, nós vemos o anjo, Davi vendo o anjo, porque ele fez a numeração do povo, o censo do povo, e Deus não se agradou, e agora ele vê um anjo entre a terra e céu com a espada na mão. Davi viu. Isaías, no seu capítulo 6, ele tem uma visão do trono de Deus, ele vê os serafins. A palavra serafins quer dizer ardente. Ele vê acima do trono de Deus com 6 asas, com 2 cobrindo o seu rosto, com 2 cobrindo seus pés e com 2 voando e cantando e clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós vemos livro de Ezequiel, capítulo 1, as margens do rio Quebar, ele tendo visão dos querubins. Nós vemos Daniel tendo muitas visões dos anjos, a ponto de quando ele no capítulo 6 foi lançado na cova dos leões, ele diz: olha, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. O que dizer das mulheres que foram ao túmulo de Jesus? No livro de Mateus, capítulo 28, a elas é anunciada a salvação. Que dizer de Maria, aquela jovem virgem? Em Lucas, capítulo 1, verso 28, quando Gabriel, o anjo, se apresenta e diz: bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre.
A ela é anunciada a chegada do Salvador, porque o nome dele seria Jesus, que salvaria seu povo de seus pecados. A maneira que Deus usa para falar conosco é por meio de anjos. Você pode me perguntar, pastor, Deus ainda pode nos fazer ver anjos? Sim, pode. Só que hoje não temos mais a necessidade do Antigo Testamento, de um anjo trazer uma mensagem. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos a palavra, somos nós os arautos, os pregadores. Então Deus agora ele vai se relacionar conosco por meio do seu Espírito, por meio da palavra. Só que é possível ver anjos de Deus ainda. Há uns anos atrás, minha filha pequena, nós fomos à cidade de Muriaé. E chegando à cidade de Muriaé, eu tinha levado um dinheiro contado para pagar algumas contas, né? Exato. E acabamos de pagar tudo, ainda aquela chuvinha bem fraquinha, mas caindo, aquele sereno forte. E de repente a minha filha disse, papai, estou com fome. Eu disse, olha Michele, o papai pagou tudo e só sobrou R$4. Só que era bem lá atrás, minha filha tinha 7 para 8 anos, 9 anos mais ou menos. E ela disse, pai, eu passei ali e vi um cachorro quente com a latinha de refrigerante, R$2. Eu disse, olha minha filha, então vamos lá. Comprei um cachorro quente para ela e um refrigerante para mim. O cachorro quente acabou o dinheiro, pegamos aquele alimento e dissemos para ela, vamos sentar ali, vamos comer. Ela disse, não pai, eu tenho vergonha de comer perto das pessoas. Fomos correndo para o carro, chovendo. Chegamos no carro, ela disse, pai, o senhor está em frente de uma praça, está todo mundo olhando para nós, vamos sair daqui. Eu peguei, liguei o carro e saí. E quando fomos parar no primeiro posto, muito caminhoneiro, ela disse, não pai, aqui não. E foi procurando alguns postos, viu o último posto da saída de Muriaé, o posto Bela Vista. Quando eu encostei o carro embaixo de umas árvores, tinha muito pinheiro, agora cortaram tudo, eu parei o carro ali, aquele sereno. E eu comi rápido meu cachorro quente, que eu já estava de olho no dela. Comi meu cachorro quente, bebi meu refrigerante. Hoje eu estou livre do refrigerante, Jesus me libertou, tá irmão? Graças a Deus. 9 anos que eu não tomo refrigerante. E quando eu terminei de comer o meu, olhando para ela, bateu no meu vidro. Quando eu olhei, um homem alto, barbudo, com um cobertor nas costas. Ele disse, eu posso falar com o senhor? Eu abri o vidro do meu carro. E de repente ele disse assim, meu amigo, o senhor tem algum dinheiro para me comer? Porque está eu e meu filho ali. Ele apontou, quando eu olhei, tinha uma barraca, irmãos. Uma barraca branca, mais branca do que essa toalha. Muito, mas muito branca mesmo, como se tivesse saído da fábrica e ele estivesse montado. Ele disse, está eu e meu filho ali, nós estamos com fome e não temos que comer. Eu disse, meu amigo, o único dinheiro que eu tinha, eu comprei um lanche para mim e minha filha, acabou o dinheiro. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, Deus te abençoe, muito obrigado. E foi para a barraca. E na mesma hora eu fiquei tão indignado com aquilo, porque eu não podia ajudá-lo. Eu me lembrei que todo crente tem folheto no seu carro. Eu abri o porta-luva, peguei um folheto e catei ali, achei umas moedinhas, liguei o carro, encostei. E aquele homem veio e a minha filha disse, onde está teu filho? E saiu um menino, irmãos, de aproximadamente 6 anos. Loirinho, lindo, um menino lindo. Ele veio até a porta do carro, minha filha deu a metade do cachorro quente, o refrigerante para ele, ele agradeceu e entrou para a barraca. E aquele homem deu a volta, veio falar comigo, eu entreguei o folheto, entreguei aquele dinheiro e disse, moço, não te conheço, mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu comecei a pregar para ele, irmão, eu não sei o que aconteceu, que de repente eu disse, você quer receber Jesus como Senhor da tua vida? Ele disse, quero. Ele se ajoelhou, irmão, meu carro tinha parado numa poça d'água, ele se ajoelhou dentro da poça d'água. E ele segurou na minha mão dessa forma aqui, ó, ele não pegou aqui na minha mão, ele segurou aqui na minha mão. E quando eu comecei a orar, irmão, eu comecei a sentir uma presença sobrenatural. Comecei a chorar, falar em línguas. E de repente chorei eu de cá, chorei de lá. Quando eu terminei a oração, eu disse para ele, moço, Deus tem uma vitória para você. Ele falou, meu amigo, nunca ninguém falou isso para mim aqui, aonde eu estou. Entrou para a barraca, eu fui embora. Cheguei em casa desesperado, falei para minha esposa, abre meu guarda-roupa, pega minhas roupas, bota dentro do saco, vai no armário, pega todas as compras, bota que eu vou voltar agora lá. Ela disse, mas Davi, já está tarde.
já são quase 6 horas da tarde, você não vai encontrar ele lá, deixa para amanhã cedo. Quando foi no outro dia, bem cedo, peguei minha esposa, minha filha e corremos para Murié. No posto onde ele estava, não estava mais. Rodei toda aquela Murié, fui lá na polícia, lá na saída, e disse: moço, vocês viram aqui o mendigo, o nome dele era Gutenberg. Ele falou para mim: meu nome é Gutenberg. Moço, o senhor viu passar um mendigo com um rapaz, um menininho aquele? Não, moço, não passou ninguém por aqui não. Voltamos para o posto. Cheguei no posto, fui no rapaz da bomba e disse: meu amigo, onde estavam os mendigos que estavam ali? Ele disse: não, moço, não tinha ninguém aqui não. Falei: tinha. Não tinha, não, falei: tinha. Estava ali, eu vi, falei com eles. E na hora vinha passando um rapaz de bicicleta e gritou: ah, peraí que eu vou resolver. Chamou o rapaz e disse: vem cá, você trabalhou ontem aqui? Ele: trabalhei nessa bomba aqui. Eu passei o dia inteiro aqui. Ele disse: esse moço está dizendo que tinha um mendigo ali, uma tenda, uma cabana ali, branca, que tinha um menininho. Eu não vi nada. Você viu? Ele disse: moço, o senhor está equivocado, não é nesse posto aqui não. Eu não vi nada, não vi ninguém. Irmãos, fomos embora, tristes, abatidos. Fui embora porque eu não estava louco, minha filha estava de prova, minha filha viu. Cheguei em casa muito abatido, fomos para o culto à noite. E era perto da época de Natal, e a nossa cidade recebe muitas visitas de fora, e vem um pastor Agostinho, da cidade de Brasília. Como nós éramos amigos, eu falei: pastor, dá uma palavra hoje, pastor, traz uma palavra para nós. Ele disse: amém, pastor, bem velhinho, cabeça branca, homem experiente, homem de Deus. E sabe qual foi a palavra que ele pregou? Muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Eu na mesma hora entendi que eu falei com o anjo do Senhor, eu toquei no anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor me fez aprender alguma coisa, me ensinar alguma coisa. Deus se comunicou comigo por meio daquele homem, que era apenas um homem físico, mas era um anjo do Senhor. Para terminar esse testemunho, acabou o culto, ele foi embora. Estávamos sentados eu, o meu falecido pai e o irmão de nossa igreja, conversando, eu contando o que aconteceu, sobre o anjo, sobre aquele mendigo, sobre essas coisas. E de repente, irmão, às 9h45 da noite, um beija-flor pousou em cima do telhado, um beija-flor. E meu pai, do nada, disse: Davi, sobe no fogão de lenha e pega aquele beija-flor. Eu instintivamente subi, peguei, segurei na minha mão. E começamos a conversar, olhando para o beija-flor e conversando. E de repente começamos a sentir uma presença tão grande de Deus. Os meus dedos foram abrindo de um a um. E aquele beija-flor que estava deitado na minha mão, ele se levantou e foi para um beco. O beco todo fechado, telhado e parede, não tinha como sair. E aquele beija-flor sumiu. E nós estamos falando dos anjos do Senhor. Não sei se você vai acreditar, eu não sei se você vai crer, mas eu vivi, eu toquei no anjo do Senhor, eu vi aquele pássaro, e tudo aquilo era Deus dizendo para mim: eu sou Deus que me manifesto da maneira que eu quero, eu me comunico com os homens da maneira que eu quero. Então ele usa a natureza, ele usa os anjos, ele também usa sonhos e visões. Não é um sonho comum, não é aquele sonho que a gente chama de barriga cheia. Um certo irmão chegou na minha igreja, um diácono chegou na minha igreja e disse: pastor, eu preciso que o senhor me ajude, eu estou ficando atormentado. Falei: por quê, irmão? Pastor, estou sonhando todo dia com caixão, estou sonhando com gente morta, estou sonhando que eu estou sendo enterrado. E eu parei, pensei, meditei, olhei e disse assim: irmão, me diz uma coisa, em que o irmão trabalha? Ele diz: eu sou coveiro do cemitério daqui. Eu digo: irmão, está explicado. A tua mente vai reproduzir o que você passou durante o dia. A tua mente vai trazer ao presente aquilo que você viveu durante o dia. A própria Bíblia diz que por causa do cansaço vem os sonhos. Por causa do labor do dia, do trabalho do dia, vem os sonhos à noite. Só que existem sonhos e sonhos. Existem sonhos como revelação de Deus para nós. Deus, ele fala com o homem por meio também de sonhos. Nem todo sonho é Deus falando conosco, como eu já te expliquei. Olha bem o que Jeremias fala no capítulo 23, verso 28. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Mas aquele que está
Aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo? Jeremias está fazendo a diferença entre o sonho comum e o sonho como a revelação de Deus. Ele disse: se for sonho comum, conte como sonho comum. Mas se for um sonho de Deus, conte como se fosse palavras da verdade. Eu vejo que a maneira que Deus tem para se comunicar conosco também é por meio de sonhos. Não foi assim que ele fez com José? Ele deu sonhos a José, Gênesis capítulo 37, você vai ver José tendo sonho dos 7 molhos, dos 11 molhos que se curvava diante do molho dele de trigo. Depois ele tem um sonho que as 11 estrelas com a lua e o sol se curvavam diante da estrela dele. Foi taxado como louco, ridículo, como presunçoso. Mas era Deus falando com ele por meio de sonhos. Os irmãos veem que lá no 39 e depois para frente, tudo que Deus mostrou se cumpriu. Ele agora, como grande governador do Egito, os seus irmãos vindo lhe prestar reverência. Olha as estrelas se curvando. O pai, olha o sol e a lua se curvando. Sabe o que é isso, irmão? É Deus falando conosco por meio de sonho. Eu volto a dizer, nem todo sonho é de Deus. Tem sonhos que são até produtos do próprio inimigo para nos amedrontar, para confundir a nossa mente. É por isso que temos que orar ao dormir, pedir a Deus para que nos proteja, pedir que Ele proteja a nossa mente, o nosso inconsciente, subconsciente, para que não possamos ser aterrorizados com pesadelos, com coisas terríveis que vêm nos trazer medo, causar dúvidas. Mas quando é sonho de Deus, Ele fixa na tua mente. Quando é sonho de Deus, Ele te perturba até você descobrir ou saber o seu significado. Nós vemos que Jacó, ele estava deitado, e ali ele começa a ter um sonho e diz: quão terrível é este lugar. O Senhor está aqui, eu não sabia. Jacó teve um sonho, como eu já disse, sobre a escada, que os anjos subindo e descendo. Sonho, revelação de Deus. Lembra do sonho de Paulo, quando o Senhor lhe mostra aquele varão macedônio dizendo: vem, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Você lembra Cornélio, quando tem a visão também que eles chegavam e eles eram cheios do Espírito? Lembra que Pedro, foi usado por Deus, e dentro desse texto ele vê um lençol amarrado pelas 4 pontas como se fosse um vaso, com todas as espécies de quadrúpedes, de répteis, todos os animais. Sonhos como revelação de Deus, Deus falando com eles. Deus falou com Zacarias, Deus falou com José, Deus falou com Maria, por meio de sonhos. Deus falou com Daniel. Quantos sonhos Deus revelou a Daniel? Os sonhos do rei, que os magos, os astrólogos não conseguiam interpretar, mas Deus dava a interpretação a Daniel. O próprio José, ele só foi tirado da cadeia por causa de um sonho, como uma revelação. Lá no Egito, o faraó teve um sonho das espigas, das 7 espigas gordas, das 7 espigas magras, as vacas gordas, vacas magras, e ele ficou louco, não sabia, ninguém conseguia interpretar. Mas aquele sonho não era um produto do seu cansaço do dia, não era um produto de uma barriga cheia, mas era uma revelação de Deus. Deus fala conosco por meio de sonhos. Deus fala conosco, querido, escuta, por meio de provações. Você já viu o pai colocando o seu filho de castigo para que ele aprenda, tirando algo que ele gosta para que ele aprenda? Às vezes temos que ter até cuidado, a Bíblia diz para não tirar a vara, da correção, mas hoje também é até meio complicado com essas leis aí, Mas aquele pai que dá aquela correção no filho para que ele aprenda alguma coisa. As provações, queridos, também é uma maneira de Deus se revelar a nós. Escuta o que diz Isaías capítulo 8, versos 6 e 7.
em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim, filho de Ramalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, as águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras. Deus estava falando com o povo, Deus estava ajudando o povo, guardando o povo, mas o povo não queria dar ouvido. O povo estava vivendo as águas de Siloé, águas mansas, águas que eram calmas, vivendo a calmaria, a bênção. Só que não estava dando ouvido à voz de Deus, não queriam ver a Deus se manifestar para eles. Os profetas não serviam de nada porque não davam ouvidos. Aí Deus diz: vou levantar a Síria. A Síria é conhecida como a vara da correção de Deus, porque por meio da provação o povo viria a Deus. Por meio da provação o povo daria ouvido à voz de Deus. O que estamos vendo, irmão? O que estamos vendo nos nossos stories do Facebook? Os stories do Facebook hoje tem muitas palavras de ânimo, palavras de incentivo. Os stories estão falando sobre Deus, colocando hinos. As publicações hoje estão falando sobre Deus, orações. O povo parece que acordou, o povo parece que despertou. Crente que não queria nada com a igreja, hoje já estão sentindo falta, perguntando: pastor, quando vai ter outro culto? As provações estão fazendo o povo acordar. As provações estão fazendo o povo ouvir Deus. As provações estão fazendo com que o homem se humilhe, se vista de pano de saco e cinzas como sinal de humilhação. Faça o seu jejum, suas orações e volte para Deus. Anteontem eu recebi um convite de uma pessoa que não é evangélica, ela é católica carismática, amiga, e disse: pastor, o senhor pode ir para sua janela cantar o hino porque ele vive? Irmão, a nossa cidade de São Francisco do Glória, eu vi dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que não são evangélicas, crentes que não têm compromisso, gritando nas suas janelas: porque ele vive, posso crer no amanhã. Sabe o que é isso? Resultado de provação. Deus está falando, o povo não quer ouvir, então ele libera a prova, ele libera a enfermidade, ele libera a perseguição. O período que a igreja mais cresceu na igreja primitiva foi na época da perseguição. Vocês lembram da Santa Inquisição, chamada de santa porque santa não tem nada, da Inquisição? A francesa, a espanhola, várias inquisições, em que o objetivo não era matar crente, o objetivo era fazer o crente sofrer e negar o nome de Jesus. Lembra dos objetos usados, dos instrumentos de tortura, que deixava o homem vivo por vários dias, sofrendo, gemendo para negar o nome de Jesus? Quantos foram lançados em covas, em arenas, e leões devorando e eles louvando o Senhor? Quantos colocados em fogueiras e sendo queimados? Quantos sendo embebecidos em óleo e colocados nos postes e aceso como lâmpadas, mas não negaram Jesus? A provação é uma maneira de Deus falar. As provações é uma maneira de o homem acordar para entender que Jesus está voltando. Não é hora mais de brincar, de ficar com falta de compromisso. Estamos buscando tantas coisas fúteis, coisas sem importância. O principal é que a promessa que ele nos fez está de pé. Voltarei para mim, para vos buscar e vos levar para mim mesmo. Queridos, as provações, elas são uma maneira de Deus, o amor de Deus se manifestar. Como é que Deus se manifesta? Por meio da provação, pastor. Eu vou te mostrar. Já falei sobre o povo de Israel, que quando estava na bênção, esquecia de Deus.
Mas quando começavam as perseguições, as mortes, as prisões, os exílios, os cativeiros, corriam para Deus. Deus permitia a provação para o povo acordar, se chegar a ele. Lembra de Jonas? Livro de Jonas, capítulo 2. O que foi necessário para Jonas acordar? Um vento forte, o barco quase afunda, o navio quase afunda. 3 dias no ventre do peixe. A provação. Mas a provação levou Jonas a pregar e Deus salvar quase 120 mil almas na cidade de Nínive. O que dizer, irmão, de Nabucodonosor? Nabucodonosor, com a sua arrogância, presunção, a minha glória que construí tudo isso aqui, foi ficando longe de Deus. Colocou o seu eu, o seu ego, o materialismo, a sua presunção, e Deus mostrou para ele que a glória é de Deus. Durante 7 anos ele viveu como animal, suas unhas cresceram, comia da relva do campo, seus pelos engrossaram como penas de animal. 7 anos, passou pela prova para reconhecer a glória, o poder, a majestade do Deus de Israel. Sabe, irmãos, a quinta maneira de Deus falar conosco é por meio da sua palavra. Sabe o que estamos vivendo nos dias de hoje? Profecia. Crente atrás de bênçãos imediatas. Desculpa a minha comparação, perdão, meu Senhor, mas parece que estão tendo Deus como aquela máquina de Coca-Cola, de refrigerante, que você coloca a sua nota, aperta a tecla e a latinha cai. Ora de manhã, mas Deus tem que te responder à tarde. Faz uma campanha de 7 semanas, quer que Deus responda na segunda. Aí se Deus não responder, vou atrás dos profetas. Vou atrás das irmãs que revelam, as irmãs que não têm compromisso na igreja, mas abrem ponto na sua casa para poder trazer revelações. Não sou contra alguns trabalhos do ciclo, não sou contra, mas muitas estão em rebeldia nas suas igrejas com seus pastores. E muitos estão indo atrás dessas revelações. Muitos estão indo atrás vendo Deus falar. Ei, querido, aqui está a maneira de Deus falar contigo. Bíblia, a palavra de Deus. A maior profecia está na Bíblia. A palavra, esta é a profecia que nós temos que ter. O Senhor fala para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Anda nele de dia e de noite, para fazer tudo conforme nele está escrito. Prudentemente te conduzirás. Aleluia! Prudentemente te conduzirás. Sabe, Deus revela por meio da palavra. Hoje nós temos vários modelos de Bíblia, cores de Bíblia. Eu tenho mais de 16 tipos de Bíblia diferentes. Eu tenho Bíblia marrom, tenho Bíblia rosa, Bíblia da mulher, tenho a Bíblia capa preta, mas lá no início só tinha a Bíblia de capa preta, tanto que nós somos conhecidos como o povo do livro da capa preta. E quando eu vejo a questão eu fico maravilhado, sabe por quê? Preta, o preto é cor do mistério. Observa que dentro de um quarto, no escuro, você não enxerga nada, você está no oculto. Então a Bíblia por fora, fechada, é conhecida como livro do mistério, ou dos mistérios. Mas quando você abre a Bíblia, você observa que as suas páginas e a cor branca fala de revelação, algo que é revelado, mas as letras são pretas. Então, a Bíblia fechada é um livro de mistério, mas a Bíblia aberta é um mistério sendo revelado a nós. A Bíblia, ela levou aproximadamente 1500 anos para ser escrita. Foi escrita por 40 homens aproximadamente, de vários lugares, em várias épocas, de várias culturas. A Bíblia foi escrita no hebraico, no grego e no aramaico. A Bíblia, ela
É a boca de Deus falando conosco. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o diabo lhe oferece a pedra e lhe disse: vai-te, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, a maneira que Deus tem para falar conosco é a palavra. Quando você vai num culto e ouve a palavra revela os segredos do teu coração. A palavra te renova, a palavra te confronta, a palavra te ensina, a palavra te edifica, a palavra te fortalece, a palavra te alegra, a palavra te faz crescer. É por meio da palavra a maneira que Deus tem de falar com o homem. Não é apenas pela natureza, pelos anjos, não é apenas por sonhos, mas é por meio da palavra. O seu Espírito Santo é o canal, o inspirador que inspirou esses homens a trazer essa revelação. E para concluir, livro de Hebreus, capítulo 3, verso 15 diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu não sei de que maneira Deus vai falar contigo, ou Deus tem falado contigo, mas ouça o que Deus tem para falar contigo. Não vai falar muitas das vezes o que você quer ouvir. Tem muitas coisas que Deus fala para nós que não é aquilo que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso de ouvir. Muitas das vezes o que Deus fala não me agrada, mas lá na frente eu vou entender o porquê Ele falou. Que nesta oportunidade você possa ficar com essa palavra. Esse estudo de hoje falando sobre a maneira que Deus se revela, que Deus fala conosco. Deus, Ele quer se comunicar conosco. Deus, Ele quer se comunicar com o homem 24 horas. O homem precisa também, como ele tem a necessidade de beber água, de se alimentar, de dormir, de tomar banho, de respirar, ele precisa ter a necessidade de falar com Deus, de se comunicar com Deus. Que Deus te abençoe. Eu libero uma palavra profética para o teu coração. Deus vai falar contigo ainda neste dia. Deus vai responder aquilo que você está pedindo. Deus, Ele quer manter esse relacionamento. E se não houver comunicação, não tem relacionamento. Como você pode dizer que conhece alguém se nunca falou com ele? Eu sou amigo de fulano, mas nunca falei com ele. Não tem comunicação. Deus precisa ser seu amigo, precisa se comunicar contigo. Amanhã não teremos live, mas na quinta-feira eu quero convidar maridos, esposas, para sentarem junto, fazer uma vasilha bem grande de pipoca e ouvir, porque eu tenho uma palavra para o teu coração, palavra de aconselhamento a casais. Amém? Então, eu preciso que você fale para os teus amigos, chame aí teus vizinhos, mas não vai na casa dele não, manda mensagem, tá? Em nome de Jesus, faz esse esforço de mandar para os teus contatos, aqueles vizinhos que estão em crise, aqueles amigos que estão em crise no casamento, pede para eles assistir esse live. Quinta-feira, 7h30, eu vou estar trazendo uma palavra de aconselhamento aos casais. E eu quero encerrar a minha participação perguntando a você, aonde você estiver, não importa a parte do estado, do país ou do mundo aonde você estiver, a minha pergunta para você é se você quer aceitar a Cristo como teu Salvador. Eu não posso ver a tua mensagem, mas minha esposa está aqui vendo. E eu vou pedir para minha esposa que está me ajudando na gravação para observar. E se porventura tiver alguém para me falar, se tem alguém que está afastado da casa do Senhor e quer voltar hoje, aceitar a Jesus como seu Salvador, ter esse relacionamento com Deus novamente, Deus precisa falar contigo. Se alguém que ainda nunca aceitou, nunca fez parte de uma igreja, nunca foi batizado nas águas e quer aceitar Jesus como teu Salvador, eu quero convidar a você se render ao Senhor, abrir o seu coração e deixar Deus tocar na sua alma, escrever seu nome no livro da vida, fazer de você mais do que vencedor, falar contigo por meio da palavra, por meio da natureza, de tudo
todas as formas que Deus quiser falar contigo. Tem alguém que quer entregar ao Senhor a sua vida, aceitando a Ele como Salvador, voltando para os caminhos do Senhor? Escreva aí: pastor, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para cá do Senhor. Escreva aí. Eu vou estar orando por você nesse momento. Eu vou abençoar a tua vida agora, a tua casa. Você que diz, Deus fala com todo mundo, parece que dentro de uma igreja Deus fala com o da direita, com o da esquerda, com o de trás, com o da frente, parece que ele erra a mira. Mas Deus, ele tem a hora certa de falar, a maneira certa de falar. Basta você entender e ter ouvidos acessíveis à voz do Senhor. Eu vou orar por você. Ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus. Deus, ao terminar esta palavra, Pai, ao encerrar este momento de aconselhamento, de ensinamento, eu quero fazer um pedido a Ti, que o Senhor visite agora, Pai, todos aqueles que estão online, todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, esta mensagem, essa palavra. Deus, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor nos induziu a fazer esta live. Não é para se aparecer, para competir, não, mas é para ser um canal, um instrumento seu para abençoar vidas. Alguns, Pai, que nem a igreja vão, mas estão recebendo Cristo dentro do seu lar por meio desta palavra. Eu quero abençoar agora as vidas de todos os meus amigos, de todos os meus irmãos, de todos aqueles, Senhor, que estão prontos a abrir seu coração e receber o Senhor como Salvador. Eu abençoo essas vidas agora, Senhor, dizendo que o melhor amigo é o Senhor, que há prazer em falar contigo e ouvir a sua voz. Por isso, o Senhor usou os anjos, o Senhor usou os animais, Senhor, o Senhor usa a sua palavra, mas o Senhor também, o Senhor usa a mim e usa esse que está me ouvindo, porque nós somos o canal, o veículo que leva Cristo até as pessoas. Eu quero te louvar, Pai, e quero te pedir pela vida de cada um daqueles que estão me ouvindo agora, aonde essa mensagem chegar, que o poder transformador chegue e faça mudança. No nome de Jesus, eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus. Amado, lembrando, amanhã não teremos a live, mas quinta-feira, a partir das 9h30, aconselhamento, uma palavra de conselho, de amigo para os casais, amém? Então, prepare aí a sua pipoca, prepare aí aquele suco, aquele cafezão, o bolinho de chuva, porque às 19h30 estaremos aqui trazendo uma palavra de aconselhamento aos casais, amém? Que Deus abençoe, até quinta-feira, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.